Quando a Genial começou, a gente era um serviço de orientação parental, porque a gente cuidava de quem cuida. Como é que a gente vai cuidar de alguém se a gente não está bem antes, né? Então, assim que a gente começou ouvindo essas mães, a gente entendeu que existe uma falta de segurança, insegurança, né, na verdade, em relação ao futuro, medo, não conseguir se planejar, e aí a gente começou a Genial. Então, já que a gente começou a Genial com elas, não tem como a gente não começar o papo chamando duas mães aqui da Genial. Uma que está com a gente lá desde o comecinho, então vai trazer uma visão aí desde o começo, e uma outra que está aqui, tem menos tempo, mas também já tem muito para contar para a gente e para compartilhar com todos nós que estão aqui. Então, eu queria chamar a nossa líder da Genial Care Academy, que a gente vai falar mais tarde, Antônia Mendes, para comandar o bate-papo. Pode vir, Antônia. Pode sentar na sua cadeirinha. Queria convidar também a Renata, a mãe do Ricardinho. Bem-vinda. Pode escolher o seu lugar, fica à vontade. E uma outra mãe super especial, a Ana Lúcia, mãe do Arthur. Gente, eu vou passar a palavra para a Antônia e vou pegar os microfones. Um minuto. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigada por estarem aqui nesse dia super especial para todos nós. Sou a Antônia, acho que eu sou de estatura mediana. Estou com uma camiseta branca, uma calça azul marinho, cabelo encaracolado na altura do ombro. Quer se apresentar? Sim. Eu sou a Renata Oliveira, sou uma mulher baixa, branca, cabelo médio, sou mãe do Ricardinho, casada, sou formada em marketing e administração. Estou muito feliz pelo convite, pela oportunidade de poder passar um pouquinho da minha experiência para todos vocês. Obrigada. Olá, pessoal. Eu sou Ana Lúcia, mãe do Arthur, e estou com esse time da Genial desde outubro. Eu sou de estatura mediana, tenho a pele branca, cabelo cacheado, colorido, loiro. Eu sou formada em letras, trabalho na área editorial e é um prazer imenso estar aqui hoje para aprender muito com todos vocês, conhecer algumas carinhas que, inclusive, são bastante famosas, né, no mercado, são referências nas áreas, né, clínicas. Então, é um prazer imenso estar aqui e eu pretendo, né, que hoje a gente compartilhe muito conhecimento e muito afeto também, que é algo que eu sinto na Genial desde o primeiro contato. Obrigada, meninas. Eu não complementei que, além de mulher mediana aqui, sou mãe da Catarina e do Vitor. Então, eu tenho 2 filhos, o Vitor tem 10 anos de idade, a Catarina tem 8 anos de idade. E uma das razões que a Ju me convidou para estar aqui conversando com vocês, a Catarina é neurodivergente, ela tem uma síndrome cromossômica, uma deleção, que, dentro do caso, tem autismo também, dentre outros sintomas que ela apresenta. Então, me identifiquei bastante com como o Kenny introduziu aqui a conversa, porque, de fato, quando nasce uma criança, nasce uma mãe, e quando nasce uma criança neurodivergente, nasce uma mãe diferente também. Então, acho que a gente passou por esse momento, e eu queria começar por aí, perguntando um pouco para vocês sobre quem eram vocês antes de serem mães e antes desse diagnóstico, e quem são vocês hoje, uma vez que vocês já estão lidando aí e abraçaram essa nova vida para frente. Bom, antes do diagnóstico, aliás, antes de ser mãe, eu era uma pessoa que estava estudando, correndo atrás dos meus objetivos, sonhava ser mãe, tive um bebê, perdi e fiquei muito ansiosa pelo próximo. E consegui, meu filho veio, e depois que eu fui mãe do Ricardinho, eu mudei como pessoa, como ser humano, como mulher. Eu vejo uma criança e já fico, ai, meu Deus, quero ajudar, quero pegar, quero... E eu mudei completamente depois do diagnóstico. Eu sou uma pessoa, eu acho que costumo dizer que eu sou uma pessoa mais
mais humana, preocupada com o próximo, querendo ajudar, querendo passar experiência, para as pessoas não passarem o que eu passei, o medo, a insegurança e tudo mais. Então, o meu filho, para mim, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu agradeço todos os dias por Deus ter me dado a oportunidade de ser mãe dele. Sou muito grata por tudo isso que está acontecendo também, porque eu estou aprendendo muito com isso. Não só ensinando, como aprendendo muito mais do que ensinando. Então, eu sou uma pessoa muito feliz, vamos dizer assim. Sou muito feliz por tudo isso que está acontecendo. Independente de todas as barreiras que a gente passa, de todos os desafios, eu sou uma pessoa muito feliz e realizada. E quero aprender cada vez mais para poder ensinar meu filho, para ele conseguir ser o melhor que ele pode ser. Obrigado. E você, Ana Lúcia, como que você se sentiu aí? Se teve um antes e um depois? Além de mãe do Arthur, nós, né, o Jefferson, meu esposo, está aqui também. Nós somos pais do Eduardo. O Eduardo, então, foi o primeirinho, hoje tem 8 anos. Nós casamos bastante jovens, nos conhecemos há bastante tempo, então nós ficamos bastante tempo sem filhos, né, depois do casamento. E a vida antes dos filhos é, sim, bastante tranquila. Sempre gostamos muito de crianças. O Jefferson sempre teve o sonho de ser pai, mas sempre foi muito tranquilo, não era uma cobrança. E eu amava sempre, amei crianças, mas tinha muito medo da maternidade por conta da responsabilidade. Sempre gostei desse ritmo mais tranquilão. Então, nós esperamos bastante para ter filhos. Mas, quando decidimos, queríamos muito, 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 né? Então, esse primeiro filho, muito desejado, muito planejado. Veio o Eduardo, que é uma criança até hoje muito tranquila. E a gente costumava dizer que a rotina não tinha mudado quase nada, porque muito, aquela criança que dorme um montão, acorda e fica de boa, muito tranquilo mesmo. E eu já tinha uma rotina, depois de uns 2 anos do Eduardo, de trabalhar em casa, que é uma rotina puxada, é horário de escritório, mas, enfim, tem a sua flexibilidade. O Eduardo já sonhava com um irmãozinho, a gente ainda estava ali meio em dúvida. A gente sabe que a maternidade e a paternidade envolve diversos desafios, independentemente da maternidade típica ou atípica, sempre há desafios, né? E com a chegada do Arthur, nós vimos essa diferença, que é conviver com 2 crianças, que é cuidar de 2 crianças, né? Que eu acho que não é o seu caso 1, né? Mas ainda assim, a maternidade não é fácil. Quando temos mais de um, então a gente pensa nesse trabalho dobrado, mas tem também uma coisa muito interessante, que é você amar e conhecer 2 serzinhos diferentes. Então, nós percebemos desde sempre que eram 2 personalidades diferentes. Mas o Arthur, ele não apresentou sinais de autismo muito cedo, né? Até, depois eu falo bastante, vou tentar ser mais sucinta, mas o Arthur se desenvolveu como esperado, de uma forma parecida com a do irmão, né? Quando a gente tem mais de um filho, é natural que algumas coisas a gente compare. E aconteceu, né, de ser um bebê de pandemia. Quando a pandemia começou, ele tinha só 10 meses. Nós 2 passamos a trabalhar em casa e ficarmos, né, mais perto dos 2 meninos. Fazíamos até uma divisão, porque o Eduardo estava em fase de alfabetização, então a mãe de um lado, o pai com o Arthur desmontando a casa do outro. Mas ele era muito pequeno, né? Então ele tinha ali, foi no primeiro ano dele, foi o primeiro ano da pandemia. E o Arthur não apresentava sinais. E nós decidimos passar, enfim, num neuropediatra por conta do acompanhamento do primeiro ano do bebê, que é com o pediatra. E quando ele perguntou, disse que estava tudo muito bem com o Arthur, me perguntou se tinha algo que eu queria apontar. E eu fiquei ali ainda procurando, porque realmente nesse primeiro ano a gente não observava muitas questões. Só percebíamos que o Eduardo, que é o mais velho, como eu disse, sempre foi muito tranquilo, mas falou muito cedo e falava muitas palavras com 1 aninho. E o Arthur já estava caminhando ali para 1 ano e meio e falava menos palavras, mas já balbuciava e apontava, né, algumas coisas assim. Então, eu disse, olha, eu acho que em comparação ao irmão, doutor, sem querer comparar, que a gente morre de medo de tomar bronca de pediatra, né? Eu acho que o Arthur, ele fala menos. Ele, olha, mãe, eu acho que está tudo bem, mas como teve a pandemia, as nossas consultas foram muito online, se você quiser esclarecer, marca um neuropediatra. E quando falar isso para uma mãe, a mãe já está marcando amanhã o neuropediatra, né? Então, se você quiser, não, a gente sempre quer. Marquei, mas ainda sem desconfiança, e enfim, demorou um pouquinho para chegar a data de consulta, e costumo dizer que a gente teve a felicidade de lidar com uma profissional bastante atualizada, bastante experiente, que, na observação clínica com o Arthur, já me disse que havia ali uma
luzinha piscando, né, uma bandeirinha. Então, ela percebeu não só o atraso de fala, mas o atraso de comunicação no geral. E me disse, a primeira pergunta, né, depois de observar, foi: mãe, você já ouviu falar em autismo? Felizmente, eu já tinha ouvido falar. Só ouvido, na verdade, uma amiga que estava, né, investigando o caso de uma criança, e essa criança maravilhosa, linda, saudável, sempre me transmitiu algo muito positivo. Então, que bom que eu já, né, nesse primeiro momento, quando falou autismo, eu fiz essa relação, e não foi um susto muito grande nesse sentido. Uma outra questão que nós temos, e eu acho que isso a gente compartilha muito, eu e o Jefferson, e eu acho que grande parte dos pais, é que quando a gente passa em médico, o receio é de a criança ter algum problema, algo que seja difícil ou que envolva algum risco. Então, o autismo, claro que foi uma novidade, mas não foi algo que me desesperou. E só a partir daí, então, é que eu digo que a vida começou a mudar. Porque, né, tínhamos 2 filhos, mudamos com a maternidade. Tivemos o primeiro, tivemos o segundo, a rotina mudou, mas a vida depois do autismo começou a partir dessa pergunta. Que ainda assim, né, como ela disse, olha, mãe, não dá para afirmar, né, pode ser apenas um atraso de fala, esse é um dos sinais que eu identifiquei. Não identifiquei nos outros, porque ele ainda era muito novinho, um impacto menor. E a partir disso a vida começou a mudar, né, que aí cheguei em casa, conversei com o meu esposo, passamos com um outro especialista, e ainda que o início fosse só uma hipótese, né, segundo a médica, a gente já começou a entrar nesse universo. Então, em busca de clínicas, né, e a partir daí o olhar já muda como um todo. Então, agora, respondendo a sua pergunta, Antônia, quem sou eu hoje depois do autismo? Eu acho que, principalmente, como a Renata bem falou, é uma pessoa mais sensível mesmo para questões, né, neurodivergentes, porque eu acho que até então a gente observa algumas coisas, algumas diferenças em nós mesmos, mas também no comportamento de algumas pessoas, e a gente não busca, não se aprofunda, respeita, mas não segue. Eu acho que a partir de um diagnóstico de autismo na família, e principalmente quando a gente fala em filho, a gente busca se aprofundar. E quando você se aprofunda, você se torna mais sensível, você respeita, e eu acho que quando a gente passa a respeitar e investigar, né, a gente se torna, assim, uma pessoa melhor. Então, eu me considero, sim, uma pessoa melhor depois do diagnóstico do Arthur. Obrigada, meninas, por compartilharem isso. E a gente fez, né, esse estudo genial, promoveu um estudo sobre os pais e os cuidadores em relação ao autismo, um cuidado genial, a Lívia até fez menção a isso. E muitos pais mencionam medo, algum tipo de tristeza. Queria saber, vocês trouxeram aqui um relato super positivo, e eu considero que hoje também é algo positivo na minha vida, poder lidar o quanto que eu evoluí a partir de ter esse contexto inserido na minha vida, na vida da minha família. Mas eu tive um momento de tristeza na hora que eu tive o diagnóstico. Não tinha nem sido de autismo no primeiro momento, tinha sido da alteração cromossômica, mas muito se fala sobre isso, né, do luto de uma ideia. Então, da ideia de que a minha filha Catarina ia ser, sei lá, uma versão melhor, ia fazer o melhor para ela, e que eu ia poder ensinar tantas coisas para ela, e que ela ia ser melhor do que eu em muitas coisas. Eu tinha essa expectativa no meu caso. E ao perceber que o caminho ia ser um pouquinho diferente do que eu podia esperar, eu fiquei triste, eu chorei, eu tive um momento de luto antes de juntar as forças para ir para esse caminho de vamos arregaçar a manga, vamos procurar médico, vamos procurar terapeuta, vamos começar a trabalhar a partir daqui com isso. Vocês tiveram algum momento assim que deu uma descida, uma baixada nesse otimismo, ou não? Foi sempre um olhar muito positivo a partir do diagnóstico? Quando eu recebi o diagnóstico, foi a primeira vez que eu ouvi falar em autismo na minha vida. Você já ouviu falar em autismo? Eu falei, não. Eu fiquei com medo. Eu fiquei triste. Só que eu falei para mim mesma, eu me enganei. Falei, não, essa médica é louca. Não, meu filho, quem conhece sou eu. Mas, no fundo, eu sabia que tinha alguma coisa de errado com ele. Assim, não de errado com ele, né? Mas, assim, diferente. E aí, quando a outra médica falou, não, cada criança tem seu tempo e tal, não, fica tranquila que depois ele vai se desenvolver. Não, tudo bem. Só que eu sabia, no fundo, que não era isso.
Então eu comecei a ver coisas vi muita coisa para mim sobre autismo, e aí eu falei, eu tô achando que é isso mesmo. Eu fiquei com muito medo, eu me senti culpada, eu não dormia, eu não comia, eu fiquei com medo do futuro. Falei, e agora? Como que eu vou fazer com essa criança? Eu coloquei todas as minhas fichas, né? Apostei tudo nessa criança. Falei, não, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo, ele vai falar, ele vai correr, ele vai cantar, ele vai tocar, não sei o quê. E aí, infelizmente não, né? Porque ele é uma joia preciosa que eu tenho. Só que no começo, sim, eu fiquei com muito medo, eu tive muita insegurança, eu chorei muito, e enquanto ele não começou a fazer as terapias, eu chorava praticamente todos os dias, com medo do o que ia acontecer, como que eu ia fazer. Eu não sabia o que fazer. Então, como a senhora disse mesmo, eu senti a mesma coisa. Desculpa, você! Poxa! Desculpa! Eu senti a mesma coisa. Então, eu acho que a maioria das mães passam por esse medo, por essa tristeza, por essa culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, e é real isso. Então, eu senti sim. Obrigada por compartilhar esse momento. Agora, eu queria saber um pouco de como é que ele estava. Assim, vamos trazer um pouquinho mais agora para esses marcos de desenvolvimento, né? Se vocês puderem contar um pouco sobre como é que foi a trajetória pré-genial e como é que estava o comportamento, ou quais eram as questões que vocês poderiam ter e que questões vocês acham que chamavam mais atenção aí no Ricardinho, no Arthur. E depois, aqui já estando com a gente, se vocês já foram capazes de notar algum tipo de diferença, que diferença que vocês conseguiram notar ou não, ou como é que está a expectativa de vocês de estar junto conosco e continuar esse trabalho indo para frente? Olha, é visível, as pessoas tanto da minha casa quanto familiares notam que é visível, desde que o meu filho começou a fazer as terapias, a evolução dele é muito. Antes ele era uma criança que não se comunicava, era uma criança que não olhava, era uma criança que ficava rodava as rodinhas, ficava quietinho. Hoje ele é uma criança que abraça, ele é uma criança que olha, ele é uma criança que se comunica, ele fala, ele pede, ele está atento ao ambiente. Então, a Genial, para nós, eu digo que é uma bênção em nossas vidas, vamos dizer assim. É uma bênção mesmo, porque o meu filho mudou muito e a gente também aprendeu muita coisa na Genial. Então, a gente aprendeu a lidar com ele, a gente aprendeu a ensinar ele. E então, ele é nítido o quanto que ele evoluiu antes da Genial e agora. Ele está na Genial desde março, no final de março, abril. E hoje ele é uma criança totalmente diferente. As pessoas notam, as pessoas falam, as pessoas perguntam onde que ele está fazendo a terapia? E eu indico, eu falo, e eu sou muito grata a cada um de vocês que participaram, que ajudaram a minha família com tudo isso, com todo o conhecimento, com todo o avanço. E a expectativa é que ele melhore cada dia mais. E cada dia mais eu sei que ele está melhorando um pouquinho. E é isso que a gente acredita nele, sabe que ele vai atingir mesmo o potencial dele, eu creio nisso. E é isso. E você, Ana Lúcia, como é que você sentiu? Nós estamos há bem pouco tempo com a Genial, apenas 2 meses, né, desde outubro, mas também já temos assim, né, uma infinidade de questões para apontar com relação à nossa satisfação com o trabalho da Genial e também com relação à evolução do Arthur, né? O Arthurzinho, o diagnóstico também é recente, né? Na verdade, antes de ser o diagnóstico em si, mas desde esse apontamento da médica, da primeira neuropediatra, foi ano passado, né? Abril do ano passado, quando nós começamos a investigar. E a gente já começou, sim, buscamos, né, uma clínica que fosse referência. Eu lembro, inclusive, isso é muito interessante, de ter passado pela página da Genial e, naquele momento, vocês trabalhavam com a orientação parental. E já, assim, brilhou os olhos, né, porque vi
sobre essa frase, né, de alcançar o máximo potencial, mas voltado para a orientação parental. E como eu estava iniciando naquele universo, me interessou, mas eu falei, eu acho que eu ainda não tenho, né, não tenho bagagem, não vou conseguir lidar, e por isso procurei uma clínica física. Então, o Arthur iniciou. E então já vinha de um outro trabalho em que houve também bastante evolução. Tivemos a felicidade de, quando essa médica fez o apontamento, embora eu não soubesse muita coisa, ela falar da importância de uma clínica multidisciplinar, né, para que todos vocês especialistas se comunicassem. E seguimos com algo dessa linha. E o Arthur também apresentou durante esse, né, 1 ano e meio, muita evolução. Mas o que eu acho que é importante falar, né, já que estamos falando da Genial, a gente começou a perceber que, ainda que fosse uma clínica multidisciplinar, não havia eles não conseguiam centrar nos casos, né? A gente bem sabe, como o Kenny falou, né, os números têm crescido muito de autismo, também teve as nossas questões aqui de legislação, né, que felizmente permitiram que os convênios médicos olhassem mais para o público autista. Então, a clínica começou a crescer muito, receber muita criança sem estrutura para continuar fazendo atendimento de qualidade. Então, o que a gente começou a perceber? O Arthur estava evoluindo, porém estacionado, né? E o que eu senti desde o primeiro contato com a Gabi no atendimento, que está por aqui, né? Primeiro, aquela coisa do abraço, né, que é de receber a família, pegar no colo, entender qual é a sua necessidade. E eu até lembro que no primeiro momento que eu falei com ela, nem havia já a oportunidade de o Arthur começar a fazer a avaliação, mas ela, não, Ana, calma que, né, vamos atender. Então, isso eu senti com a Gabi no primeiro contato, e eu sinto todos os dias quando cada terapeuta chega em casa, que é essa coisa de, e aí, como o Arthur esteve hoje, como ele esteve ontem, né? Então, eu posso dizer assim da Genial hoje, da evolução do Arthur, mas também desse cuidado que é, né, com a família, de todo esse contexto, de saber o histórico dele. Então, até e fazendo uma comparação, né, por já ter tido um outro serviço, eu vejo esse foco, o foco na criança. Eu sei que vocês lidam com diversas crianças, mas os profissionais, eles centram ali naquela criança para trabalhar as questões da criança. O Arthur ainda não está no momento de trabalhar o programa em si, embora ele já tenha o programa, mas como ele está no início, as especialistas estão tendo cuidado de fazer avaliações mais minuciosas antes de começar o trabalho. E se, ainda que o trabalho, né, então, não esteja muito adiantado, a gente já consegue enxergar a evolução. Então, por exemplo, elas estão trabalhando espera. O Arthur, pelo fato, né, da transição de uma clínica para outra, ele teve uma questão de saúde também envolvido, a questão da espera estava muito difícil. E em tão pouco tempo, ele já está entendendo, né? Então, assim, bem resumidamente, eu posso dizer que o trabalho da Genial está sendo global, de cuidar de nós também, família, o carinho, o afeto com todos nós, com o Arthur, e se em tão pouco tempo eu já consigo enxergar a evolução, eu acho que eu não preciso mais dizer muita coisa, né? Estamos muito felizes mesmo e gratos com essa preocupação e esse trabalho excelente de vocês. Uau, super obrigada por esse relato, assim. Que legal que a trajetória inteira aí de contato com a Genial tem sido bacana. E você tocou num ponto importante, né? Que é esse olhar mais unificado, que é uma das propostas que o Kenny colocou aqui, da interdisciplinaridade. No meu caso, quando eu recebi a notícia, fui procurar vários especialistas, e teve uma em particular que me chamou, ficou muito marcada para mim esse papo com ela. Foi uma geneticista da USP, a doutora Maiana Zatz, e aí, falando um pouco sobre a síndrome da Catarina, Tatá, né? Eu chamo ela. E ela falou, Antônia, é uma síndrome super rara, e vai ser difícil você encontrar profissionais clínicos, médicos ou terapeutas que já tenham passado pelo caminho deles ou tenham tido experiência com uma criança com esse diagnóstico. Então, quem vai saber mais sobre sua filha vai ser você. Então, você vai saber unir os pontinhos. E isso ficou muito comigo, porque em todos esses 8 anos aí, de trabalho intenso em terapias, escolas e tudo mais com a Tatá, eu, de fato, tenho sentido que acaba sendo isso. Eu fico o peso muito em cima de mim. Então, ela não está numa clínica multidisciplinar, ela vai para TO, ela vai para fono, ela vai para escola, ela vai para físio, ela vai para muitos lugares. E é muito difícil eu conseguir colocar
todo mundo para se conversar. Eu faço grupo de WhatsApp, time Tatá, tento juntar as coisas e vamos falar com a escola, vamos montar um PEI, mas não consigo. Acaba sendo eu tentando juntar ali as pontas. E aí, quando o Kenny veio me falar da Genial e dessa proposta, eu como mãe, assim, falei... Ai, por favor, alguém para olhar junto comigo, um olhar completo aqui em relação à evolução, traçando um plano conjunto, né? Porque a criança é uma só. Às vezes eu fico sentindo que ela está sendo puxada em direções nem sempre convergentes. Um pouquinho para cá, todo mundo tentando fazer evoluir, todo mundo super empenhado nisso, fazem um trabalho maravilhoso, ela foi evoluindo, mas eu sinto que podia ser mais. Então, queria saber se você já compartilhou um pouco sobre isso, se você chegou a ter alguma outra experiência terapêutica antes de vir para cá e se isso pesa para você também ou não. Essa questão de ter um olhar mais holístico e unificado assim, em cima do seu filho. Na verdade, quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, antes de receber o diagnóstico do meu filho, a pediatra já encaminhou ele para uma fono. Só que a fono, ela não falava com ele, ela falava comigo, que eu tinha que fazer com ele para ajudá-lo a se comunicar. Então, não era um trabalho específico com ele, ela não ficava perguntando como que era o contexto da minha família, era mais para ele se comunicar mesmo. Então, o nosso primeiro contato foi com a Genial mesmo. Então, a gente olhou, quando eu recebi a ligação e falaram, o projeto é assim, é em casa, vai ter a orientação parental. Eu falei, nossa, que interessante, eu nunca vi. Para mim é tudo novo. Então, a única experiência que a gente teve foi na fono, que era uma fono que não era... ela falava para o que eu tinha que fazer, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que evitar com que ele brincasse de forma sem ser funcional, que eu tinha que ensinar ele a brincar com os brinquedos de uma forma funcional, que eu tinha que ensinar palavrinhas, recortar numa revista e colocar para ele falar o nome das palavrinhas. Só que nada disso funcionou a princípio, né? Então... E olha a sobrecarga, né, que depositam na gente. Na gente, além de ser era para grande, mim. Então faça você com o seu faça filho, você, né? exatamente, isso mesmo. Legal. E então eu queria saber de vocês. A gente hoje está filmando aqui, muito provavelmente, assim como você encontrou Genial no site, hoje o site da Genial já é um recurso super bacana para quem nunca soube, como você nunca soube, ouviu falar sobre autismo, poder ir lá e tem vários artigos, e dentro do blog tem muita orientação super rica ali dentro. Eu aprendi já um monte só de percorrer ali todo o conteúdo que essa galera maravilhosa produziu. Então, isso daqui certamente, né, Ju, vai ter mais gente podendo assistir um pouco desse papo que a gente está tendo aqui. E aí eu queria pedir para vocês se tem uma mensagem que você gostaria de deixar para pais que possam estar encontrando esse papo, vendo o nosso bate-papo, e que eles estão vivendo esse momento, talvez, de uma suspeita de diagnóstico, estou na dúvida, que caminho eu vou seguir, eu acabei de ter o diagnóstico, mas não sei que caminho seguir. Que mensagem vocês levariam para eles? Para os pais, um conselho, uma dica, não sei como é que eu posso dizer, mas procurar mesmo profissionais capacitados, a fono, a TO, ir atrás mesmo de conhecimento, principalmente pesquisar bastante na internet, porque tudo é válido, tudo ajuda a criança e acreditar nela, que ela vai conseguir, não ficar achando que o autismo é o fim. Acabou, nossa, meu filho é autista, e agora? Não, a gente pode, como mãe, pode ajudá-lo, a gente pode procurar profissionais bons. Tem ótimos profissionais, a Genial é maravilhosa, gente. Procurem a Genial, por favor. A Genial é necessária no Brasil. Genial. É necessário, eu costumo dizer para os terapeutas que vêm em casa, eu falo, gente, a Genial é necessária no Brasil. As nossas crianças autistas precisam da Genial. Então, é isso que eu posso dizer, para as pessoas não desistirem, não ficarem com medo, e a luta, sim. Porque
as nossas crianças conseguem sim, eles vão se desenvolver sim. Talvez não do jeito que a gente acha, mas tem muita coisa para fazer, mas eles conseguem. A gente, de passinho em passinho, a gente vai conseguindo. Obrigado. E aí, para você, eu queria, não só para a família, mas perguntar a mesma coisa. Que mensagem você daria para os profissionais? Médicos, ou terapeutas, se tem alguma mensagem que você gostaria, enquanto mãe, tendo passado por esse processo, tendo sentido tudo isso, às vezes incerteza ou orientação, como é que foi o seu percurso de orientação nesse caminho? Que mensagem você levaria para os profissionais clínicos? Eu costumo dizer, Antônia, que nós tivemos a felicidade de lidar, ter contato com o autismo num momento muito interessante assim aqui no Brasil, né? E principalmente porque estamos em São Paulo, né? Que é um lugar em que, né, a busca por pesquisa e especialização de profissionais é muito grande. Não, claro, não estou desmerecendo os outros estados, mas a gente sabe que aqui há grandes polos. Mas, nesse contato com outras famílias, a gente ouve muitas histórias de pessoas que tiveram encontros assim muito infelizes com profissionais desatualizados ou que tiveram receio de apontar uma hipótese, como foi o meu caso. Então, eu penso que, assim, para os profissionais, claro, sempre, acho que aqui estamos, né, diante de grandes profissionais, não seria para vocês, mas buscarem sempre cada vez mais conhecimento, atualização, tentar ser o mais sensível possível, mas não deixar de apontar essas hipóteses, esses caminhos, porque são muito importantes. É pensar que, enquanto um profissional ele abre mão de suspeitar ou de apresentar um caminho para a família, aquela criança ela está perdendo tempo, não é que ela vai deixar de evoluir, mas ela está perdendo tempo de aprendizado, né? Então, buscar sempre muita orientação, muita especialização, não ter medo, né, de desbravar mesmo, e, né, acho que alguns caminhos são muito desconhecidos, né, Antônia? Como você falou, o caso de uma síndrome que é um pouco menos conhecida, mas buscar esse conhecimento e não ter medo de apontar caminhos e orientar as famílias, né? E a vocês que estão aqui, que já são esse time mais especializado, primeiro, uma gratidão muito grande. Também não tenham medo de chegar perto mesmo da gente, apontar esses caminhos, já sinto que não tem, e cultivem esse lado mesmo de aproximação, porque eu acho que não basta só o conhecimento, tem que ter uma identificação com a família. Então, parabéns, e se pensam em buscar isso, continuem, porque isso nos torna não só próximos, mas nos mostra que realmente toda essa evolução que a gente já comentou e que a gente viu que acontece e que a gente sabe que é o objetivo da Genial, tudo isso se torna possível quando a gente se sente gente como vocês, capazes também de proporcionar algum conhecimento para os nossos filhos. Uau, obrigado. Elas falaram bem pra caramba, né? Acho que elas já sanaram todas as dúvidas. Então, super obrigada, Ana Lúcia. Super obrigada, Renata. Muito obrigada mesmo por dividir essa história de vocês com a gente.